eu participei desse evento em São Paulo agora 2 semanas atrás, é que o que está se fazendo, o que está se conduzindo é um bom caminho. O que precisa fazer realmente é concretizar. Agora mesmo, conversando com o Ginaldo aí, falou, finalmente um evento aqui no Rio, a gente recebe muito mais de São Paulo. Então nós sabemos que o caminho que se consolidou em termos de eventos, esses, como está sendo realizado hoje, é uma proposta constante, mas deve ser concretizada, né? Assim como os cursos, pode ir passando, o pessoal vai vendo e eu vou falando aí, né? Assim como pequenos cursos. E a gente sente que eu estou à frente da BGE e realmente não tem sido feito curso. Agora, no final do ano, com o congresso, que vamos ter 3 cursos aí. Então, a gente sabe o que tem que fazer. A questão é executar, né? Os congressos, a modalidade que eles estão sendo feitos, o tempo que ele está sendo feito, né, o intervalo que está sendo feito, também foram comentados. O congresso hoje é um conjunto de simpósios. Essa modalidade recente está se consolidando, está indo bem. Agora, nesse próximo congresso mesmo, tem 344 trabalhos. São 8 temas, 8 simpósios dentro do congresso, cursos e visitas técnicas. Quer dizer, está bem, mas tem que ser feito em São Paulo e Rio, né, e Minas, onde for possível criar outros núcleos também. Isso aqui nós vamos deixar no final para ser tópicos para serem abordados, para não dar um branco assim e perguntar sobre o quê. São os pontos que foram abordados, então, por uma chamada. Mas isso não limita os pontos que podem ser abordados aí. Fernando Filho Camargo. Vou passar para a Beth primeiro aqui para elogia. Boa noite. Eu fiz um texto também, como o Dr. Francis fez, porque eu não sou muito boa de improvisos, né? Eu fiz esse textinho pequeno, tentando englobar esses assuntos que foram propostos pela BGE São Paulo, certo? Que o Eusébio já falou, do diagnóstico sobre a GEA e BGE, os prognósticos da GEA, o papel da BGE e ensino e pesquisa. Ele mandou o caderno por e-mail e eu dei uma lida nesse caderno. E sobre os diagnósticos, de minha parte, eu acho a BGE uma ótima associação, certo? Tem um passado brilhante, mas eu tenho receio quanto ao futuro, não só da BGE, quanto de outras associações, porque a sociedade está muito egoísta, né? E as pessoas não querem doar um pouquinho do seu tempo para participar das coisas que sejam comuns, né? Na área técnica ou na área social mesmo, entendeu? Por virtudes e experiências relevantes, listo a farta lista de publicações técnicas, que inclusive tem algumas como referências nacionais em especificações técnicas no país. Por exemplo, os boletins de sondagens e de ensaio de infiltração em perda d'água, além de parâmetros de classificação de maciços de solo e rocha em sondagens. Quer dizer, eu trabalhei em várias empresas e sempre que se trabalha, a referência é BGE e pronto. Todo mundo usa BGE e ninguém questiona. E isso é bom, né? Ou seja, ela virou uma grande referência nacional, né? Já não tão recente assim, tem o livro da Geologia de Engenharia, né, que tem que ter atualizações sem dúvida, mas ainda é uma referência nas universidades para os cursos de graduação. E eu acho isso muito importante, né? Tem também a realização dos eventos que o Eusébio falou agora, dos congressos e simpósios, né, e pelos anais que vejo do passado, a qualidade dos trabalhos era muito bacana, assim, eram trabalhos brilhantes, né? Acredito que isso tem uma relação direta com a ocorrência e o desenvolvimento das grandes obras, como eu estava falando com você, Fernando, que naquela época, né, você tinha grandes obras com desafios técnicos fantásticos, né, mas tinha tempo para estudar, tinha dinheiro para os projetos, tinha dinheiro para a investigação. Então, nessa fase, nessa época da história aí da engenharia brasileira, né, foi de onde saíram esses grandes profissionais que a gente tem hoje, já com os cabelos brancos, né, Fernando? Hoje as coisas são bem mais difíceis, né, para o desenvolvimento de técnicas e de bons estudos, né? Eu acho a palavra defeito, que no texto fala em defeitos, né, um pouco despropositada, mas eu acho que a BGE tem uma fórmula de atuação que não tem funcionado muito bem, certo? Eu não sei como isso poderia melhorar, mas eu vejo que
a renovação é muito mais difícil hoje em dia, né? De você ter novos sócios, de você ter novas diretorias com pessoas mais novas, né? Eu acho isso mais complicado, né? Tem isso a ver com a mudança da sociedade em si, né? Hoje todo mundo pensa muito rápido, atua muito rápido, e isso é uma questão que tem que ser discutida num nível maior do que a BGE em si, até da sociedade, né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Com relação ao prognóstico da geologia de engenharia, eu trabalho há alguns anos na área de geoengenharia e vejo com cada vez mais temeridade que os investimentos em estudos, investigações, tecnologias, material humano e etc., na área de projetos, são cada vez mais escassos. Cada vez menos homem-hora é previsto para projetos. Vejo as empresas investirem pesado em qualidade, processos, ISO, segurança, saúde, etc., mas na área técnica, que é bom, muito pouco. A sensação que tenho é que os projetos são encarados como uma linha de produção, onde o profissional precisa dar respostas técnicas em tempos cada vez mais curtos, com o mínimo de campo de investigações. Técnicas novas, então, nem pensar. Se você fala numa técnica nova de investigação num projeto, você é quase execrado porque o custo é alto e não dá para se fazer aquilo no tempo que foi vendido o projeto, né? Pode parecer pessimismo, mas é a impressão que eu tenho da maioria das empresas e projetos que tive oportunidade de conhecer, que isso tem diminuído ao longo do tempo, certo? Questões sobre a melhoria da geologia de engenharia e da BGE como um todo passam pela necessidade de se encontrar uma forma de sensibilizar a área técnica e seus diversos tipos de clientes, internos e externos. Em projetos, especificamente, quanto mais o cliente entende a dimensão desses estudos de geologia de engenharia, como o Dr. Francis falou, né, mais poderá apoiar a melhor técnica e investigação a ser aplicada. Nem que seja para atender às exigências das seguradoras, porque as seguradoras exigem que o estudo seja feito, então tem que ser feito, né? E o papel da BGE, independente de qualquer coisa, um ponto particular que vejo é o individualismo latente que existe na sociedade em geral e, consequentemente, na geologia de engenharia, na BGE. Aí eu falo de um exemplo aqui, né, que eu vivi em Minas muitos anos e vi a grande dificuldade em realizar eventos pela BGE e conseguir que as pessoas fossem no evento, né, realizar o evento e as pessoas irem no evento. Aqui no Rio, me parece, eu ia dizer que era parecido, mas eu estou dizendo, acho que não, né, tem bastante gente, né. Uma questão recorrente no pensamento de quem não queria ser sócio da BGE ou que cancelou a inscrição qual é a vantagem ou o retorno em ser sócio da BGE, né? Reclamam que os eventos são em São Paulo, que as publicações não são suficientes e outros tipos de desculpas que têm dificuldades em entender. Sempre contra-argumentei que a forma de atuação de qualquer entidade, sociedade, é reflexo direto das pessoas que a constituem. Vide a bancada ruralista, vide os empreiteiros, os petroleiros e por aí vai. Se as pessoas querem fazer, a coisa acontece. Se não, não acontece. Se a BGE não é atuante no seu estado, seja no Rio, em Minas Gerais ou qualquer outro estado, é porque a comunidade local não é atuante, provavelmente sendo altamente individualista ou microcorporativista. Então existe um problema complexo que é mudar a forma de pensar de parte da comunidade técnica que compõe a geologia de engenharia no Brasil, que é a única que eu conheço. Aí, particularmente em relação à BGE, né, eu sinto falta, isso pode ser até uma falha minha, tá? De uma relação de normas da ABNT e da STM e suas correlações, com relação a assuntos que se relacionam a investigações de campo. O último boletim de sondagem da BGE, que está muito bom, relaciona algumas normas da ABNT como referências bibliográficas. E como falei antes, as próprias publicações da BGE para investigações de campo são referências no Brasil. Mas quando começamos a trabalhar em outros países, e nossas normas não são a referência, começam a surgir alguns conflitos de qual a correlação de normas internacionais com as nossas. Entender a relação entre as normas de países diferentes não é fácil e até que ponto elas são correlacionáveis. Bem, fica uma sugestão para a BGE, né, para uma tentativa de correlacionar essas normas nacionais com as internacionais. Porque, nesse caso, eu estou falando da área que eu trabalho, então é da minha realidade, né? Talvez seja uma coisa boa para aproximar a associação da área internacional, como a IAEG, né? Você poder correlacionar as duas entidades, as duas áreas técnicas, entendeu?
mas parando de reclamar, né, me parece que tem sangue novo aí, tem as meninas, tem o Hugo, né, para compor uma nova chapa e conduzir a associação. E eu fico muito feliz por isso, porque por muitos anos eu era a única pessoa mais nova na associação, né? Por muitos anos eu fui a pessoa mais nova na associação. Agora eu não sou tão mais nova. Agora já foi, né? Tá, então, com relação ao ensino e pesquisa, eu faço uma pergunta para a BGE, né? Eu sei que tem o Cláudio, que é professor, tem o Eusébio, que é professor, né? Mas qual a relação da BGE com os professores de geologia de engenharia nas universidades, né, das disciplinas de geologia de engenharia e de áreas afins? Existe uma relação? Eu vejo que quando o professor tem uma relação com a BGE, os seus alunos, eles passam a ter uma relação com a associação. Nas universidades em que não existe uma relação do professor com a BGE, é uma distância muito grande, é como se ela não existisse. Então, como eu sou da área privada, eu não trabalho com a universidade, eu não vou dar sugestões sobre isso, nem fazer análise sobre isso, mas fica uma sugestão para a BGE, né, que tente se aproximar de professores de outras universidades, para que consiga realmente fazer um trabalho bacana de desenvolvimento de pesquisa, tecnologia. Ok? Então era isso aí. Obrigada. Muito bem, parabéns aí pela sua colocação. Agora parece que o professor Meirim acaba de chegar também. Já chegou há algum tempo, né? Eu estava aguardando. Por favor, gostaria que fizesse parte da mesa aqui. Por favor. Cheguei agora, já me colocaram na janela, né? Responsabilidade. Vocês estão me ouvindo? Tudo bom, Guilherme? Newton, é uma satisfação muito grande estar aqui presente nessa noite, compartilhando com vocês esse momento muito rico da BGE, são 45 anos. Parabéns ao Eusébio, nosso presidente aqui do Núcleo do Rio de Janeiro, por promover esse evento. Parabéns ao Clube de Engenharia, que sempre nos acolheu. É uma casa que sempre tem aberto as suas portas para que a geologia de engenharia possa debater e discutir com a sua comunidade as suas questões mais relevantes. Eu não quero me estender, porque entendo, já tenho dito isso há algum tempo nas minhas participações aqui na nossa entidade, que nós precisamos ouvir o nosso público, nós precisamos dar voz àqueles que estão conosco ao longo dessa caminhada. E é assim que nós podemos renovar os nossos quadros, né? Atualizar os nossos quadros, entendeu? E, portanto, eu serei breve nas minhas colocações, são pequenas, mas eu espero que possam permitir que a gente venha a debater, ouvir vocês que estão aqui, eu tenho absoluta certeza, para discutir conosco os rumos, o futuro da geologia de engenharia ambiental no nosso país e, em particular, aqui no nosso estado. Nós avançamos muito no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Estou vendo aqui lá no cantinho, ele sempre fica um pouco escondido, o Flávio Hertal, presidente do Serviço Geológico do estado do Rio de Janeiro, e o próprio DRM é uma prova do quanto nós avançamos com a geologia de engenharia no estado do Rio de Janeiro, em particular através do Núcleo de Atendimento a Desastres, né, que o Cláudio Amaral, também aqui presente, assumiu e avançou com um trabalho muito exitoso, no sentido de levar a questão dos riscos geológicos, gerenciamento de desastres naturais, para uma discussão bem mais ampla dentro do estado do Rio de Janeiro. Se nós olharmos para a última década,
o Estado do Rio de Janeiro, como uma instituição, ela não reconhecia a questão, a importância, né, da cartografia geotécnica, do mapeamento de risco geológico, como uma ferramenta importante numa política de Estado, de ocupação e uso do solo, né? E o DRM, nos últimos anos, ele consolidou a imagem, né, principalmente do geólogo. Eu tenho participado muito de fóruns na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu vejo o quanto os próprios parlamentares, né, os membros da Defesa Civil, eles hoje têm como referência o trabalho do geólogo. Então, nesse aspecto, o Flávio Hertal e o Cláudio Amaral estão de parabéns. Com a sua equipe, eu vejo aqui parte dos geólogos lá do DRM aqui presentes, né? Mas vejo também que foi um esforço muito grande, né? Que muito se fez, ainda há muito a se fazer com relação a isso, né? Infelizmente, hoje a GeoRio não é a única referência com mapeamento de risco, mas quando eu estava de manhã, o Eusébio até se desculpou que não podia estar lá presente, e eu me atrasei em função disso, no compromisso com a área de habitação da Prefeitura para discutir as questões da adequabilidade, né, do meio físico a intervenções urbanísticas. Então, o trabalho do geólogo tem avançado, e a geologia de engenharia já há algum tempo. Fernando Camargo também aqui ao meu lado, que eu tenho prazer imenso em revê-lo depois de muito tempo, também teve uma luta muito grande com relação a isso. Mas, em particular, e eu quero falar agora de uma experiência pessoal, eu acho que o convite foi por isso, né? Eu quero falar de uma experiência pessoal na área de ensino, né? A gente tem tentando, é um dos tópicos que estão presentes ali na nossa discussão. Acho que com relação aos outros, a Beth se expressou muito bem, a questão das normas, a questão dos procedimentos, né, o manual de sondagem que a BGE publicou recentemente, a nossa relação com a BNT. Mas a gente ainda percebe, né, na engenharia como um todo, e é muito difícil a gente falar disso aqui no Clube de Engenharia, porque o Clube de Engenharia é uma casa centenária que tem nos apoiado sempre, tem um trabalho fantástico de divulgação das nossas atividades através do seu jornal, através das suas mensagens eletrônicas. Mas eu quero ampliar um pouquinho essa relação com a engenharia, né? Porque a geologia de engenharia, ela se liga intimamente ao trabalho do engenheiro, né? Tanto engenheiro civil quanto engenheiro ambiental. Eu não sei quantos engenheiros civis eu tenho presente aqui na plateia agora, vejo alguns, mas eu não sei quantos engenheiros civis a gente tem aqui. Tem uma, dois, vocês, quantos engenheiros civis tem aqui hoje?